Painel Valdes Rodrigues. Oferecimento. Ótica Via Prisma. Você merece o melhor. Alô, amigos, um abraço. Estamos chegando aqui pela TV Bem, Canal 10, com o programa de entrevistas Painel. É uma parceria feita, TV Bem, com o Grupo GCN de Comunicação, e a cada semana recebendo os nossos convidados para um bate-papo aqui muito gostoso, nesse estilo talk show, show de conversa, não é? E hoje eu começo o programa conversando com uma amiga, não é? Professora bastante conhecida na cidade, professora de música. Ela já dirigiu o Instituto Musical Ars Nova, entre outros estabelecimentos que ela vai falar daqui a pouquinho. Agora, à frente do Núcleo Musical de Franca, é a professora Lúcia Garcetti. Tá tudo bem, Lúcia? Felizmente, Val. Então, tá bom. É uma alegria estar aqui com você. Muito obrigado. Alegria é nossa. A Lúcia, que desde de criança, não é, Lúcia? Toca piano e fez toda essa escola e depois passou a lecionar também. Desde que idade a música faz parte da sua vida, Lúcia? A minha mãe falava que primeiro, quando eu fui nascer, na hora do meu nascimento, primeiro apareceu o banquinho do piano. E ela falava que daí eu nasci. Eu vim logo atrás e sentei, né? Isso era piada lá em casa. E desde muito cedo, tinha um piano na sala, que era da mamãe, e a minha brincadeira era o piano. Eu tocava, o que minhas primas estudavam com as professoras, eu ouvia, chegava lá e eu tirava no outro tom, de uma maneira mais simples. Com 4, 5 anos eu já juntava as duas mãos, sabe? Olha. E fui indo assim. Até hoje. Então, eu conheci a Lúcia na época em que, inclusive, eu estudava no IETC também, e tinha as demonstrações de ginástica no 7 de setembro, não é? O professor Pedroca treinava os rapazes e a professora Helena Barbosa treinava as moças. E tudo era feito ao som do piano. Quem era pianista? Lúcia Garcetti, não é, Lúcia? Eu tinha 12, 13 anos, né? E eu tocava sempre para as meninas, para a turma feminina, que a dona Helena Barbosa dirigia. E quem tocava para os rapazes era o Luiz Carlos Soares, lembra? Eu lembro dele, que é fortão, grandão. E teve um ano lá que ele se ausentou, não sei por que motivo, ele não pôde comparecer, e o professor Pedroca foi lá em casa, com você, me lembro, foi com você depois do jantar, para a gente escolher, você fazia o exercício, e eu escolhia que música que nós vamos colocar nesse exercício. Então, Blue Moon, não, vamos colocar tal coisa assim, um homem e uma mulher, Danúbio Azul. E o professor Pedroca era muito exigente, muito detalhista, e ele fazia o exercício, o Valdes também. E esse era o guia. Eu era o primeiro guia. Era o guia da frente, ficava na frente, não podia errar de jeito algum, né? E era uma lembrança muito boa que a gente tem. Era muito gostoso mesmo, né? Hoje as escolas não comemoram as datas cívicas mais, né? Às vezes eu tenho um aluno de piano, por brincadeira eu falo, amanhã é feriado, o que nós vamos comemorar? Eles nunca sabem. Eles não sabem que é feriado, né? Sabem que é feriado, mas nós vamos pro rancho. Isso aí, me desculpem os professores, né, e professoras, a obrigação seria deles de dizer, olha, nós temos um feriado assim, assim, assado, se comemora isso e tal. Inclusive no próprio 7 de setembro, muitas escolas nem participam.
mais criam uma dificuldade para participar dos desfiles. E na época, não era só desfile, não, tinha demonstrações de ginástica, a gente passava quase que o ano inteiro treinando. Na sede do Palmeirinhas, né? Que hoje até foi estruturada, tá bonito lá, né? Então, muito bonito lá. Muito bonito mesmo. Aliás, Lúcio, eu me lembro quando o Ari Balieiro assumiu a prefeitura, eu estava junto numa reunião lá na Secretaria de Educação e ele falou assim, olha gente, eu vou pedir só uma coisa para vocês, só uma. Organizem uma demonstração de ginástica nos moldes daquelas que eram feitas no Palmeirinhas, sabe? Era muito Coitado do Ari, está esperando até hoje. Até hoje. Essa que é a verdade. Naquele tempo a gente tinha lideranças no setor educacional, né? Lideranças assim que atuavam em grupos grandes. O Pedroca dirigia um mundo de gente, Dona Helena Barbosa. Dona Lúcia Serrazo. Dona Lúcia Serrazo. Dirigia um monte de gente. Uma hora em comunhão com a pátria, uma hora em comunhão, você lembra? Nossa, anos e anos a gente trabalhou com ela. Falando nisso, qual foi a sua, digamos assim, mais importante professora de música sua? Olha, por incrível que pareça, foi a Dona Lídia Valério, foi minha primeira professora. Porque eu já te falei no início aqui, eu tocava de ouvido. Então eu toquei com 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, eu tocava de ouvido. Então, a mamãe me colocou com vários professores, nenhum me aguentava e eu não aguentava nenhum deles. Porque eles queriam que eu tocasse por partitura. E eu abominava a partitura. Porque eu tocava, a música vinha no meu ouvido e eu passava para os dedos. Sim. Eu não precisava da partitura. Então, a Dona Lídia era uma professora leiga naquele tempo. Ela não tinha formatura de conservatório. Então, tudo que eu tocava, ela achava lindo. Isso me ajudou muito, porque me deu autoconfiança. Eu toquei anos e anos, assim, do meu jeito. Eu me lembro que quando a gente mudou para Goiás, eu caí com uma professora, irmã Esther, que era formada no Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro. Naquele tempo era o que havia de melhor, né? E ela me forçava a ler e solfejar. E eu me irritava assim a ponto de fazer falta de educação com a professora, coisa que a gente nunca fazia, né? Eu me irritava. Naquela época não fazia. Não fazia. Mudou muito. Né? Mudou muito. Então, eu me irritava demais com ela, e ela chamou a mamãe, disse que não me ensinava mais. E eu falei, graças a Deus, né? E eu fui. Até que com 14 anos, que eu descobri que eu precisava da teoria musical, e eu precisava da leitura. Meu pai saiu de casa, e eu assumi a família com 14 anos. Olha aqui. Assumi a família. Eu já tinha, com 14 anos, eu tinha 28 alunos. Olha, já era professora aos 14 anos? Eu comecei com 12 anos a dar aula de piano. Eu estou com 72, vou fazer 60 anos esse ano de profissão. E está todo mundo falando, Lúcia, você vai dar uma festa, você vai dar uma festa. E eu não tenho tempo de organizar essa festa. Quando eu fiz 50 anos de profissão, eu não tive tempo de organizar a festa. E agora eles me cobraram, fica para 60 anos. Agora eu estou fazendo 60, eu tenho menos tempo ainda, porque... Deixa para 70. Quem sabe daqui a 10 anos. Então. Mas, ô Lúcia, como é que é esse negócio de tocar de ouvido? Você falou que passava, aquilo vinha, você passava para os dedos, não é? Mas eu acho muito difícil, meu Deus do céu. Ô, Valdes, eu não sei te explicar. Eu vou falar como o que eu penso, eu não falo para todo mundo, mas vou falar agora na televisão. Eu sou espírita, eu acredito na reencarnação. Então, eu acho que isso é coisa que a gente trouxe de vidas passadas. Porque eu ensino piano há séculos. Então, eu vejo a dificuldade que uma criança de 5 anos tem para juntar as duas mãozinhas. Uma mão fazendo uma coisa, outra mão fazendo outra. Eu dou muita aula para adultos e eu sinto a dificuldade que eles têm
para juntar uma mão com a outra, fazer um desenhinho aqui, outro desenhinho ali, tudo. Como é que você explica que tem músicos excelentes que tocam na noite e nunca tiveram uma aula de piano? É impressionante, eu conheço né? músicos que tocam. Eles, o Diego Figueiredo, por exemplo, tem um caso engraçado com o Diego. Eu tinha uma escolinha de crianças, 1990, e o Enio, o pai dele, colocou o Diego lá. E o Diego, na primeira aula, ele chegou e falou, eu passei a primeira lição, ele falou, não quero essa música de jeito nenhum. Eu me enxerguei nele porque eu fazia isso quando eu era pequena. Eu não quero essa música. Eu falei, mas meu filho, você tem que começar por algum lugar. O melhor lugar para você começar é com essa música. E ele falou assim, não, eu quero o Brasileirinho. Falei, ô Diego, bem, para tocar o Brasileirinho você vai levar uns 3 ou 4 anos. Porque além de ser uma música de divisão difícil, você tem que ter muita agilidade nos dedos. Passou. Na aula seguinte, ele me olhou assim, meio como quem não estava acreditando, né? Na aula seguinte, eu escutei. Eu estava dando aula para um aluno, ele era o violão. Ele fazia o violão com outro professor e o piano comigo. E eu olhei da minha sala e eu ouvi e ele tocando, alguém tocando Brasileirinho, solano. Mas não era agilidade. Eu falei, uai, mas quem será esse aluno que está fazendo o Brasileirinho? Não é hora de ninguém adiantado. E eu fui olhar, abrir a porta, o Dieguinho estava lá com tudo. E eu chamei o pai dele e falei, meu bem, você pega esse menino, porque qualquer escola que ele for estudar vai atrapalhar ele. Qualquer escola que ele for estudar vai atrapalhar. Deixa ele sozinho. Porque eu já licionei muita gente autodidata que eles são assim, eles vão, essa pergunta que você fez, como é que toca? Eles vão buscando o que eles querem, no momento que eles querem, com quem eles querem. Então é assim, eu estou sem técnica, quem vai me ensinar a correr dedo é o fulano. Eles vão lá, em 2 minutos eles pegam o fio da meada e somem. Aí fala assim, eu estou precisando de um pouco de teoria musical, tonalidade. Ah, fulano sabe, ele vai atrás. Aí ele pinça ali, em meia hora, ele pega e leva embora. Então esses músicos que tocam assim, de ouvido, eles aprenderam assim, são autodidatas. Eles vão daqui, dali. E o Diego é assim? Nossa, então, mas só que hoje tem bastante coisa que ele estudou. Ele fez técnica, ele fez técnica de improvisação, e se tornou esse grande artista que ele é, que leva o nome de Franca em todo lugar. Mas ele começou até um certo de ouvido, ponto, né? ele tocou... Começou de ouvido. Começou de ouvido. Que começou coisa, de ouvido e tocou um grande tempo de ouvido. Por um grande tempo de ouvido. Então eu vejo, eu tenho até um... É coisa de outra encarnação. Quando eu não sei explicar, eu falo sempre assim, alguma coisa, eu falo, isso aí é de outra encarnação. Eu tenho conheço muita gente, tem até um sobrinho que ele toca acordeão, nunca estudou música, mas ele chega, ele pega o acordeão, o que é que vocês querem ouvir? E manda ver. E eu quando era criança, comecei a aprender acordeão com o seu Dante Finati, você lembra dele, né? O Dante Finati era vizinho nosso ali. Mas era uma dificuldade danada, mas a gente tinha que ir lendo lá e tal. Eu fico imaginando a dificuldade, não é? Ou a facilidade para alguns de tocar de ouvido, não é, Lúcia? Para se tornar um grande músico, tem uma hora que a gente tem que abaixar o tupete e estudar. Nem que seja assim, picado daqui, picado dali. Eu fiz muito isso pela minha vida, sabe? Eu tive 1.500 professores. Eu queria aprender tal coisa, eu falava assim comigo mesmo. Quem é o melhor para dar isso aí? Souza Lima, mas Souza Lima. Eu ia para São Paulo. Quem é o melhor para dar tal coisa? Eu ia atrás. Eu ia atrás. Lúcia, eu sei que você está, inclusive, dirigindo agora a Orquestra Sinfônica de Franca. Eu quero ouvi-la sobre isso, né? Esse conhecimento musical que você tem. Aí à frente desses músicos nossos aí, o jovem maestro Nazir Bittar, filho, tudo isso, ela conta. Grande Nazir Bittar. Daqui a pouquinho, logo depois do comercial, eu tenho um recadinho muito importante, principalmente para os meus ouvintes de rádio, meus telespectadores e leitores da minha coluna do jornal, que eu estou lançando, eu conto daqui a pouco, 3º livro, daqui a pouquinho. Vender, a Ótica Via Prisma tem tudo
Marechal Deodoro 1377 Centro. Telefone 37240019. Ótica Via Prisma. Nós estamos de volta com o programa Painel, hoje conversando com a professora de música, professora que dirige o Núcleo Musical de Franca, a Lúcia Garcetti. Mas antes de voltar a bater um papo com a Lúcia, eu quero fazer um convite para vocês. Neste próximo sábado estarei lançando o meu terceiro livro, não é? O Contos e Recontos. Contos e Recontos. Eu escolhi essa data pelo seguinte: ficou pronto o livro agora há poucos dias, e eu falei, eu vou lançar próximo do meu aniversário, que vai ser no dia 13, é domingo. Então, na véspera, dia 12, eu vou estar lá na loja central do Magazine Luiza, a loja 1 lá do Magazine Luiza, das 9 da manhã até meio-dia, tá? Recebendo os meus amigos. Então você também está convidado, passe por lá, que aí você leva um livro desse que você vai gostar muito, esse livro de contos e recontos. Inclusive tem a história do Escurinho no cinema, a história da música em Franca e tudo mais. Vai estar nesse livro que eu lanço nesse próximo sábado, dia 12, das 9 da manhã até meio-dia. Eu vou estar lá no Magazine Luiza do Centro. Mas, Lúcia, e a Orquestra Sinfônica de Franca? Foi tudo muito difícil para montar, para colocar mesmo em ponto de fazer as suas apresentações, não é? Não é difícil, Valdes, porque a gente tem um grande maestro, que é o Nazir, e a gente está com uma diretoria muito boa. Uma diretoria que veio para lutar mesmo e para realizar alguma coisa. Então a gente não está sozinha, né? Sim. Mas a orquestra é uma orquestra muito jovem, muito nova. Sim. E tem orquestras aí que, por exemplo, Ribeirão Preto, que é anos e anos de vida, e está em crise. Teve uma crise feia agora há pouco tempo. Então, as dificuldades sempre a gente enfrenta, né? Sempre tem. A orquestra vai muito bem, vai muito bem. Nós estamos com 28 a 31 elementos, porque dependendo do repertório, a gente precisa de um reforço que a gente ainda não tem. Então, a gente traz um ou outro músico de Ribeirão Preto, temos músicos que são de Franca, mas que fazem a USP lá. Então, que já estão num outro estágio de adiantamento e vêm para tocar com a gente. Então, às vezes, nós temos 31, às vezes são 28, né? Eles têm uma ajuda de custo? A prefeitura. A prefeitura, através da FEAC, ela nos dá um auxílio mensal. Era por 10 meses. Esse ano eles aumentaram para 12 meses. Então, a gente paga o maestro é um profissional. E os elementos, a gente dá uma ajuda de custo. Não chega a ser um salário, não. Eles têm uma ajuda de custo. E agora, a ideia do maestro, ele criou a Orquestra Jovem, não sei se você está a par. Ele criou a Orquestra Jovem, que é um prolongamento do projeto Guri. O menino sai do Guri aprendendo um determinado número de informações. Aí, ele passa pela Orquestra Jovem, que é uma orquestra de estudos, né? De crescimento. E à medida que o menino vai melhorando, ele vai Pode chegar na principal. Né? E aí, a gente, é meta dele, e que a gente vai ajudar a fazer de tudo para conseguir transformar essa orquestra que a gente tem hoje em profissional, ou semi-profissional por enquanto, né?
Então, para isso a gente está procurando, vamos dizer assim, o caminho das pedras, né? Para conseguir verba estadual, verba federal. Ainda não tem, né? Nem estadual, nem não federal. Conseguimos, porque nós temos só 6 meses de atuação, né? Mas nós já entramos, estamos na parte final de um projeto para conseguir a Lei Rouanet. Até o doutor Alfredo, diretor da FACEP, né? Nos ajudou, nos liberou a professora Marinês, nos liberou o Bruno, que é o estagiário, que nos deram toda a orientação na montagem do processo, corrigir os nossos erros. Sim. E nós estamos, tá assim, já bem adiantado lá em cima, né? Tá. Agora nós vamos batalhar o PAC-PROAC, como é que é? PAC-PROAC, né? PAC-PROAC. Montamos também a Bolsa Cultura, que é da Prefeitura. PAC-PROAC? Olha, é um projeto no âmbito estadual, que atende de apoio, de apoio à cultura, de apoio a outros setores, né? E nós estamos pleiteando uma verba na parte estadual. Temos também estamos conseguindo o reconhecimento de utilidade pública. Ah, sim, que aí facilita a ajuda oficial, né? Processo que você monta, aí eles pedem um tal documento, a gente não tem que correr atrás. Eles pedem um outro documento, a gente não tem que correr atrás. Então nós estamos correndo assim, o que não foi feito lá para trás e o que tem que ser feito hoje, daqui para frente. A gente trabalha muito. E as apresentações, como é que são programadas, Olha, Lúcia? As apresentações, nós temos que fazer 10 apresentações para a prefeitura. Então, é no aniversário. 10 apresentações ao ano. No ano. Agora, como eles passaram em 12 contribuições, 12 mensalidades, eu acredito, não sei, que talvez a gente tenha que fazer 12 concertos por ano. E então a gente faz os concertos que a gente chama de oficiais. Então, por exemplo, esse ano, que eu achei muito importante, o ano passado também, a orquestra tocou em bairros. Esse ano a gente tocou no Centro Comunitário do Liborace. Você precisa de ver no Centro Comunitário da Vila São Sebastião, do aeroporto, num colégio do aeroporto. E teve gente assim que... engraçado, teve um senhor de muita idade lá no Liborace, ele ficou tão emocionado que ele chorava e pegou o microfone e foi lá agradecer, sabe? Por a gente estar levando uma coisa daquela qualidade para ele, que ele nunca tinha visto, instrumento de corda. Então, tem esse tipo de coisa. A turma da Vila São Sebastião também adorou, sabe? Eles gostaram muito. É importante levar essa cultura musical até os bairros, A gente pensa que o povo não gosta de música. Como não Eles gosta, ainda não têm preparo assim para ouvir uma sinfonia que são em 3 movimentos, que é de uma certa duração. Assim, às vezes pode até incomodar. Mas nós não fazemos isso ainda não. A gente faz uma música um pouco mais acessível. Uma porque a orquestra ainda vai chegar lá, no nível técnico, né? E outra porque a gente vai fazendo uma penetração mais suave no público, né? Eles têm gostado muito. Lúcia, falando nesses movimentos assim, musicais, culturais, você acha que hoje há clima para aqueles antigos festivais que a gente fazia aí? Olha, todo mundo me pergunta isso, eu acho que não. Eu acho que tem coisa na vida que é do momento. Eu também sabe? concordo. Naquele momento nós estávamos vivendo, assim, na música, nós estávamos vivendo um momento de muita inovação. A bossa nova estava entrando com tudo. Então, acordes novos, letras mais líricas, ritmo diferente, mudaram o samba. O samba era quaternário, passou a binário. A orquestração mudou, eram grandes orquestras. De repente começou um trio de bossa nova. Bom, a música estava passando por isso. A parte política também, nós estávamos passando, era um momento... Foi nos anos 60 que nós estávamos passando um momento de transformação em
tudo. Então, por exemplo, a posição da mulher, que a letra das Bossa Nova, a letra cantou muito. A posição da mulher, a mulher saiu de casa, vamos dizer assim, com o marxismo, todas aquelas notícias, todas aquelas, como é que a gente vai falar? Todas aquelas ideias, né, de Karl Marx, então que a mulher tinha que ser diferente, que a sociedade tinha que ser diferente, então aquilo entrou na juventude e no meio estudantil com uma força, assim, uma coisa indescritível. Então, mudanças de costumes, até muito protesto e tal. O clero naquele tempo sofreu uma grande transformação. Também. Os seminários perderam um grande número de padres, saiu todo mundo. A capelinha, naquele tempo, quase que fechou. Exato, né? Eu lecionava no Conservatório Jesus Maria José e eu me lembro que lá também teve uma grande transformação. Então, os festivais falavam disso. Hoje nós estamos num clima de normalidade. Eu também penso dessa forma, porque eles me perguntam muito, porque na época eu mesmo estive à frente aí de uns 7 ou 8 festivais, na época do Grupão e tal. Você nos ajudou ali. Você me entregou um prêmio em né? 1970, que eu tirei primeiro lugar, lembra disso? Então. Doutor Lanche era prefeito. Né? Era prefeito. Então eles me perguntam isso que eu perguntei para você, sobre uma possível volta de festivais. Eu falo, gente, não há mais o mesmo clima. E eu dou como exemplo baile de debutantes. Também. Não é? Não, teve a época, era baile de debutantes, aquela coisa. Agora, hoje a mocinha de 15 anos já debutou, faz muito tempo. Nossa! Tem coisa que foi de uma época, não volta. Tem coisa na vida da gente. Tem certas coisas que não voltam mesmo, né, Lúcia? A camisola do dia já não volta mais. Exato, né? É coisa que ficou no tempo. Valeu enquanto durou, quem viu, quem curtiu, não é? E tem coisa que a gente conta, o povo fica me olhando assim, meio de banda, né? Sem saber se a gente está inventando. É muito bom. Exatamente. Do que você tem mais saudade daquele tempo, Lúcia? Os bailes da EC, Laércio de Franca, que vai aqui meu abraço ao Laércio, a minha admiração, e eu falo de cátedra que o Laércio foi o maior músico de todos os tempos que essa cidade conheceu. Essa cidade tem que reverenciar o Laércio. O Laércio elevou o número de Franca e levou o nome, que não, o número da onde? Levou o nome de Franca a todos os rincões brasileiros. É verdade. Sabe? Era conhecidíssima a orquestra Laércio de Franca. Laércio de Franca. E outra, ele é arranjador, ele é ensaiador, ele é um grande músico. E outra coisa, ele venceu numa época que as grandes orquestras entraram em crise, porque começou o plugado, apareceu o amplificador de som, a guitarra plugada. Lembra que apareceram os 5, o quartete, como é que era que chamava? Quintete, tradicional quintete, uma coisa assim. Era um quinteto que eles sozinhos, em 5, eles plugavam tudo, gravavam uma voz em cima da outra, faziam um baile com 5 pessoas. Tinha três do Rio. Três do Rio. E o Laércio fazia um baile com aquela orquestra 20 imensa. elementos no mais. Quando vinha Silvio Mazuca em Franca, tinha que botar um tablado na escena, até no meio do salão. Você dançava lá espremido, porque não tinha... A orquestra ocupava até a metade do salão. Violinos, né? Era uma beleza. Os bailes da IC... Quando eu penso, inesquecíveis, né? As brincadeiras do domingo. Poxa, tempinho muito bom. E Laércio de Franca. Qualquer dia eu vou conversar com o Laércio aqui, vou recebê-lo aqui no programa. Ele tem muita história. Sem dúvida nenhuma. Lúcia, foi muito bom recebê-la aqui. O tempo voa, né? O papo muito agradável, o tempo voa. Parece que a gente está em casa no seu programa. Eu agradeço muito, viu? Muito obrigada. Sua presença aqui. Eu que agradeço. Foi uma alegria revê-la e bater esse papo com você. Tá bom. Muito obrigada, Val. Ok. Gente, não sai daí não. Daqui a pouquinho, eu vou bater um papo com o Luciano Carvalho. O Lu do Boteco do Lu. Muita história da noite para contar. É um instante só, já voltamos.
Marechal Deodoro 1377 Centro. Telefone 37240019. Ótica Via Prisma. Muito bem, amigos, e nós estamos de volta agora recebendo aqui no programa Painel, programa de entrevistas pela TV Bem, Canal 10, um jovem empresário, mas de um enorme sucesso. É inclusive chamado o Rei da Noite, é o Luciano Carvalho, o Lu. Prazer recebê-lo, Lu. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz. Conta pra gente como é que é ser o Rei da Noite. O nome é pesado, né? Não é fácil. A responsabilidade, porque todo mundo sempre vai querer tirar a coroa do rei, né? Sempre no lugar dele, né? Então sim. Parece que aí o pessoal fica, a concorrência fica mais acirrada, né? Mas isso motiva gostoso, mais, né? Também, isso né? Motiva, né? Eu adoro isso. Você sempre gostou da noite ou não? Eu falo pro pessoal que eu gosto tanto que se eu fechar os bares eu viro lixeiro ou guarda noturna, né? Eu acho muito gostoso. Eu fui pegando com o tempo, né? Não era um negócio... Eu nunca trabalhei com a noite, né? E como é que surgiu? Como é que começou? Pai. Comecei brincando, né? De fazer pizza para os amigos, em rancho, em sítio. Que eu sempre comecei a levar as panelinhas e o pessoal... E pegou gosto, né, pelas pizzinhas. E queimava uma ou outra, todo mundo comia. Então eu falei, quando eu aprender a fazer, vai ser sucesso, né? E eu falo que na noite as pessoas estão... Você recebe as pessoas para comemoração, para lazer, para comemorar um aniversário, uma festa. Então está todo mundo bonito, cheiroso, bem tomado, né? De dia já é aquele... Eu acho que de dia o trabalho é mais estressante, né? Parece que o pessoal tá aquela pilha nas indústrias, nas fábricas, tá todo mundo dando coice em todo mundo. Agora de noite não, né? É uma coisa mais gostosa. Mas antes então você trabalhava durante o dia, trabalhava com seu pai? Trabalhei com meu pai vendendo máquina de costura, né? Comecei no setor de peça, de venda de peças, depois almoxarifado, até... vendas de máquinas e depois acabei, como eu contei a história, né, para o pessoal aí que saiu na revista e que eu peguei umas máquinas para vender e não conseguia vender nenhuma, né? Fiquei mais de ano tentando vender uma máquina, não vendi nenhuma e acabei por comprar uma máquina para mim, para nós, né, da família e prestar serviço para as indústrias. E eu acho que aí foi uma grande jogada. 6 meses depois nós estávamos comprando já a segunda. Então acho que ali que comecei a desprender da família e tomar um rumo, uma carreira solo, né? Mas você então começou a fazer umas pizzinhas, preparar isso nos ranchos, né? Nos ranchos, para os amigos, em brincadeiras, assim. Depois aí eu comecei lá no Buritizinho, fazia lá todas as quintas-feiras. Aí comecei a pegar mais um aniversário, mais uma festinha. Aí era só pizza? Só pizza. Eu andei fazendo as pizzas, a Patrícia, minha esposa, servindo, me ajudando. E aí começou a ir mais festa e festas. Aí nessa época eu já tinha saído tinha largado o bordado, já estava trabalhando na Vacaro, vendendo solado para calçado. Foi uma época de muito corrida mesmo, porque eu trabalhava lá das 7 às 5 da tarde, com solado, e de repente pegava uma festinha no meio do dia, aí saía para comprar as coisas e ligava para a Patrícia, prepara tudo aí, o pessoal preparava em casa, aí saía à noite para fazer as festas dos aniversários. Tá. A Patrícia, sua esposa, você conheceu já como um profissional da noite ou não? Nada, conheci a Patrícia nós temos agora, vamos completar 22 anos de casados. Já 22 anos de casados, né? Casei com ela tinha 16 anos, tirei do berço, roubei ela. E não trabalhava, eu trabalhava com máquina de costura, com meu pai ainda. Aí depois que... Foi uma coisa que vai acontecendo automático, né? Não foi a primeira empresa que surgiu foi
Foi o boteco? A primeira empresa é a sapataria da pizza. A sapataria, não é? Sim, A em pizza. 2003, em março de 2003. Aí o boteco foi chegar em dezembro de 2004, um ano e meio depois. Um ano depois, né? Então a pizzinha, a sapataria da pizza foi a primeira. A sapataria Quando é que é a você primeira filha. sentiu que tinha dado certo? Você falou, o caminho é esse. Bom, Foi com a sapataria da foi pizza. com a sapataria, com certeza com a sapataria, né? Aí ali, porque todo mundo no começo questiona muito, né? Ô, você vai montar num lugar nada a ver, né? O pessoal questionou muito, você vai montar aqui no centro ninguém monta mais nada. Muda, vai montar na Avenida Champanhar, vai montar num ponto comercial melhor. E eu sempre acreditei ali, porque eu era apaixonado na casa, né? A casa ali me inspirava muito. Né? Eu sempre gostei de lugares assim, né? Gosto muito de arquitetura antiga. E aí, depois que eu fui alugar a casa, que não deu certo, foi dar certo 3 anos depois, que me ligaram e falaram que ia reformar a casa, que veio o pessoal todo comentando, lá onde era sapataria. Aí eu fui ver a sapataria do Solvide Vanini, né? Foi a primeira sapataria da cidade. E veio a ideia do nome sapataria. E isso daí eu acho que alavancou muito o negócio. Sem dúvida, foi bem sugestivo, né? O nome. Ajudou muito, né? As pizzas com o nome de sapato, os drinks com o nome de cola, de resina, de solvente. Isso daí eu acho que atrai muito, principalmente o público de fora, né? Quem vem de fora da cidade adora conhecer um local assim, comer uma botina, né? Uma sandália. Isso aí eu acho que pegou, alavancou muito o negócio. Certo. E por que você não abriu uma segunda sapataria, você optou pelo boteco? Realmente na época eu já tinha várias propostas de abrir franquia da sapataria, né? Só que foi um negócio de ocasião, né? O pessoal me procurou para negociar aquele local onde era uma choperia, né? A Vitória Choperia, lá no Galo Branco. E me despertou um outro lado, que era um lado bastante interessante, que eu nem sonhava em mexer lá na choperia, né? Tanto é que essa daí foi até meio surpresa assim, para todo mundo, né? Foi um negócio meio... Mas o que me alertou muito foi que lá existia uma bandeira de bebidas, entendeu? E que eu sabia que a concorrência era louca para ter aquele local como ponto de venda deles. Então isso daí me deu uma acelerada, uma coragem a mais para mim investir no negócio. E, de repente, aconteceu, fui lá, o corretor tentando negociar de todas as maneiras, não dava certo. Falou, não, vai lá direto e conversa com ele. E fui lá com o proprietário, com o Marcelo, e acabamos acertando. E foi uma grande jogada, porque essa virada da bandeira eu consegui amortizar o negócio num prazo bem rápido, né? Daí você já tinha a sapataria da pizza, já tinha o boteco do Lu. O que veio depois? Aí depois veio o pastel, né? O pastel. O pastel, eu frequentava muito lá em São Paulo o Bar do Giba, né? O Bar do Giba é lá em Moema. E é um barzinho, um baianinho lá, uma figura, né? Já amigão nosso. E que ele começou do nada também. Ele tinha um boteco lá que ele só vendia pinga, né? No boteco. Aqueles botecos mesmo do cara passar, tomar uma pinguinha, uma cachaçinha mesmo, né? E ir embora. E diz ele que um dia apareceu um rapaz lá, me arruma um emprego e eu sei fazer uns pastéis. E colocou uns pastéis no bar. E o sucesso dele até hoje são os pastéisinhos. Uma porçãozinha mista de pastéis. E ele veio aqui em Franca e falou para mim, pô, Lu, coloca pastel no boteco, que o pastel vende muito, né? Uma porção que pega. E coloquei, uma semana vendi uma caixa de massa de pastel, de repente 2, 3, 4, 5... Aí eu falei, vou abrir uma pastelaria, esse povo gosta de pastel demais em Franca, né? Aí eu tive uma visão porque em frente à pizzaria tem o CFC, né? O CFC que é de renovação de carta, né? De habilitação. E ali tem um giro muito grande de pessoas
que eu via ali o pessoal comendo aquele salgadinho, tomando uma latinha de refrigerante ali na porta o dia inteiro. Aí eu falei, eu vou abrir aqui do lado, porque aí eu vou pegar esse público aqui para mim, né? Eles aqui na calçada, todo mundo aqui, eu vou puxar para mim. E abri a primeira semana, a segunda semana durante o dia e nada, não vendi nada, o negócio não foi para frente. Eu falei, agora eu errei, né? Agora Deus lembra. Aí eu peguei e fui fazer uma pesquisa de mercado ali no centro e muita parcelaria, muita concorrente ali durante o dia todo. Todo mundo abria só das 6 horas da manhã às 5 horas da tarde, né? E à noite não tinha nenhuma pastelaria. Então peguei e inverti. Aí achei o caminho, né? Aí peguei e passei a abrir às 4 horas da tarde e fechar 1 hora da manhã. E procurar trabalhar uns pastéis especiais, alguma coisa bem diferenciada, bem recheada, tipo aquele estilo do Mercadão em São Paulo. Então aquele pastel bem caprichado mesmo, igual é na pizza, né? Igual é no boteco, sempre aquela fartura, né? Que o povão do interior gosta de fartura, né? De coisa caprichada, recheada, bem recheada. E agora acertou a mão, já fizemos uma ampliação, abriu em 2009. Quer dizer que nesse horário vende bastante pastel? Vende bastante pastel. O pessoal é incrível o que eu falo, o pessoal pede às vezes um pastel para entregar em casa, né? É incrível. Um pastel para entregar em casa? Entrega. Às vezes a entrega sai mais cara do que o produto. E é muita entrega, entrega bastante. Pelo conforto, né? A pessoa está em casa, assistindo a televisão. E ali só pastéis mesmo, né? Não tem outro salgadinho que você entrega também. Só os pastéis, a variedade deles e tal, né? Bem variável, doce, salgado. Depois é que veio, como é que é? O Luwasabi, né? Que já é a cozinha oriental, né? Japonesa. Isso. Era para ele ter vindo até antes do pastel, porque já era um sonho antigo. Eu sempre... Eu não tinha coragem de comer uma comida japonesa em hipótese alguma, né? E lutei muito tempo com isso. Minhas filhas que brigavam comigo, não, vamos lá, vamos comer comida japonesa. É um público mais jovem, né, que gosta, não é isso? A molecada devora, uma loucura. Então, esse foi um lado que eu vi, né, que eu visualizei se a molecada gosta, sinal que o negócio vai longe, né, sinal que a coisa tem uma perspectiva muito grande de crescimento. Então, vê que o pessoal acima de 40 e poucos anos tem ainda uma rejeição, por não existir no mercado, né? Não tinha, né? Há poucos anos para cá, quem foi aparecer no interior? Antigamente era só em São Paulo, lá na Liberdade, alguma coisa nesse sentido. E hoje não, hoje a molecadinha de 8, 10 anos de idade vai lá e devora sashimi, sushi, tudo que eles vêem na frente. Você passou a gostar? E eu passei a gostar, mesmo? De tanto que eu ia com as minhas filhas, aí eu passei a gostar. Você foi obrigado a gostar. Hoje eu adoro. Gostei, tô aperfeiçoando cada dia mais, estudando para aprender a história, o porquê de cada peixe, de cada formato, as combinações e tudo. Ô Lu, trabalhando na noite, você costuma dormir quase que o dia todo? Como é que é a sua rotina? Não, minha rotina eu acordo ali, em média, assim, um dia pelo outro, em torno de 8 horas, 10 horas da manhã, mais ou menos. Ali pelas 10 horas, 10 e pouco. Aí gosto de fazer uma caminhadinha, dar uma corridinha lá no pole, vou lá um pouquinho. Tudo bem. Ô Lu, é uma delícia. Logo depois do intervalinho, você vai contar o que é a coisa mais chata para o trabalhador da noite, como você, se tem muito cano, sabe, essas coisas aí. A gente vai conversar daqui a pouquinho, logo depois desse intervalo. Vender, a Ótica Via Prisma tem tudo a ver com você. Bom atendimento, bom preço e qualidade, sua visão é nossa prioridade. A Ótica Via Prisma tem tudo a ver com você. Calçadão da Marechal Deodoro 1377 Centro, telefone 37
37240019. Ótica Via Prisma. Nós estamos de volta aqui pela TV Bem, o canal 10, com o programa Painel, programa de entrevistas, e hoje recebendo aqui essa figuraça que é o Luciano Carvalho, o Lu, lá do Boteco do Lu, da sapataria, da pizza, do pastel do Lu, do Lu Wasabi, né? Parou por enquanto aí, mas deve ter outras novidades futuramente, não é, Lu? Ah, lógico, né? Já está pensando em alguma outra coisa? Parar sem chance. Não pode se acomodar, não é? Não pode se acomodar, senão a concorrência vem. Uma vez eu vi o Sou Wilson, Sábio de Mello, ele falou, né, que a vida é igual uma bicicleta, né? Parou de pedalar, você perde o equilíbrio e cai, né? Então, pedala e acelera. Tem razão. Que aí tá sempre em pé. Ô Lu, o que é o mais chato para o empresário da noite, no seu ramo? Às vezes você está lá no boteco e tal, é o bêbado que às vezes se excede. O que é o mais chato? Ah, sem dúvida alguma, é quando ele se excede e chega às vias de fato, né? Às vezes por um ciúmes, por alguma coisa. Sei. Que acontece, né? Infelizmente acontece, né? Aí para mim é a tristeza. Eu quando acontece num evento, mas assim, às vezes já aconteceu em algumas casas da pessoa se alterar demais. Aí é a tristeza geral. Aí é desagradável mesmo. É muito desagradável. Porque você nunca imagina isso, né? Você sempre quer proporcionar só alegria, só coisa boa, né? A gente recebe todo mundo tão bem, sempre tentar proporcionar o melhor de tudo, a melhor música, o melhor atendimento, a melhor comida, tudo, e de repente, às vezes a pessoa se altera um pouco, às vezes bebe um pouco mais e sai alguma discussão, alguma coisa nesse sentido. Aí, para mim, aí eu perco o dia, a noite, aí eu perco tudo, porque é muito triste. Tem também, às vezes, uma briguinha entre casais que estão ali. Lógico. Tem muito, né? Sempre tem. Eu tenho uma que eu não esqueço, porque foi no boteco, num domingo à tarde, lotado, né? E a mulher chegou, mas já chegou brava com o cara, né? Aí, já chegou querendo bater nele, meu segurança já foi ali separando. Ela, não, pode ficar tranquila, que eu não vou bater nele, é meu marido, e eu só tô bravo só por causa de uma coisa, né? Nós falamos, o que foi? Ela falou assim, porque ele sabe que eu sou louca para vir aqui. E ele nunca me trouxe. E veio sozinho. Eu não esquento dele em qualquer lugar, mas aqui eu tava louca para vir aqui. Há mais de ano que eu tenho vontade de vir aqui e ele nunca me trouxe. Tá, e aí ela chegou, por que não me trouxe? Por que não me trouxe? Você sabe que eu sou louca para vir aqui, que eu queria conhecer aqui. Mas aí ficaram na maior boa, aquele amor bonito, tava dando tudo certo. Tá bom. Mas você procura estar presente aquela história do olho do dono é que engorda o boi, não é? Automaticamente foi criando um negócio, às vezes até pelos nomes, né, que eu fui usando, Boteco do Lu, Pastel do Lu, Lu Wasabi. Então as pessoas chegam e estão sempre procurando, né? Cadê o Lu? O que é o Lu? Quer conhecer, né? Então isso aí eu acho que me obriga um pouco a estar presente pouco mais em cada local. O que eu vejo hoje, por exemplo, eu tive agora no final do ano uma dificuldade grande com o japonês, porque eu falei, é o filho mais novo, né? Ele não sabe comer, não sabe andar, não sabe falar, então você tem que pegar ele no colo e ficar tratando com carinho a mais, né? Então eu às vezes me ausentava um pouco mais das outras casas em razão a isso, que eu precisava ter uma atenção redobrada em cima do que era um novo negócio que
estava com uma dificuldade, e lógico que todo mundo tem, né? Eu sempre comento, às vezes, com amigos que, às vezes, abre uma casa nova em Franca, o pessoal vem comentar com a gente, fala, nossa, eu fui lá, mas você pode ficar tranquilo, estava horrível, o atendimento estava péssimo. Aí eu sempre falo, o pessoal fala, não, gente, calma, não é assim, não é brincadeira, porque quando você abre um negócio novo, todo mundo quer ir lá conhecer, todo mundo quer frequentar. Então, dá aquela loucura, e mesmo nós temos a experiência que eu tenho nas outras casas, você tem um aperto, porque a equipe ainda não está 100% preparada. Então, fiquei lá um período a mais, então acabei ausentando das outras casas. Aí, quando você encontra alguém, pô, fui na pizzinha 2, 3 vezes, não te encontrei. Então, o pessoal tem essa cobrança. Então, hoje eu procuro, assim, tem umas estratégias de saber um horário que cada casa me exige mais, né? Mas eu procuro passar em todas, até para dar uma atenção para os colaboradores, para os funcionários, estar sempre em contato com todo mundo. As suas casas são mais voltadas para o público jovem, não é? O Boteco do Lu é mais público jovem. A própria sapataria da pizza, o Lu Wasabi, o pastel e tal. Franca não tem público para surgir aí com uma boate para casais, uma boate para casais, ou público mais adulto? Tem. Lugar tranquilo. Eu não sei. Por exemplo, o Boteco, quando montei ele, eu tinha, por exemplo, a pizzinha é bem um público família, né? A pizzinha é bem família. O pastel também vai muito jovem, mas atinge todas as Tudo classes. bem, mas o local mais para, por exemplo, Pra dançar, uma dança e tal, isso. Eu tava falando, quando eu montei o boteco, eu pensava em alguma coisa assim. Um barzinho mais tranquilo, com uma musiquinha mais tranquila, para esses casais frequentarem, para ir dançar e tudo. Só que a coisa vai acontecendo automaticamente, a moçada vai tomando conta e de repente vai te cobrando e vai te exigindo um outro tipo de postura e você acaba dançando conforme a ali música, até pelo local, não é? Já não ajuda muito, né? Não ajuda Porque normalmente muito. num posto de gasolina mais a acaba moçada, concentrando muitos jovens, né? Exatamente. E eu falo também, às vezes, muitas casas abrem visando esse público, né? Eu tenho um projeto agora, que é um projeto meu em breve, se ele sair agora, que eu acho que ele vai sair, que eu tenho essa ideia de trabalhar com esse público, mas não todos os dias. Entendeu? Mais é final de semana, Seria, né? tipo assim, trazendo uns shows a cada 15 dias, dois por mês, entendeu? Certo. Porque o que acontece? O jovem, ele sai quase todo dia de casa, entendeu? O público mais velho, quando ele sai uma vez por semana. Isso é entendeu? verdade. Porque ele se reúne em casa, ele vai para o rancho, ele vai para a casa do filho, entendeu? Então, eu posso até estar errado nesse ponto, mas ele não tem o mesmo volume de frequência do que um jovem. Você né? não está errado, é exatamente E a isso. gente vai dançando conforme a música. Eu tento, por exemplo, igual... Aí o boteco, às vezes você pega, fica igual você comentou que a fama de que lá só vai jovem. E não é, lá frequenta todo tipo de público, entendeu? Por exemplo, sábado e domingo no almoço, mesmo no happy hour, acontece muitos casais, um pessoal já aí 40, 50, que vai lá numa boa tomar um chopinho. Porque tem um happy hour, tipo, num sábado, começa uma música na hora do almoço, um violãozinho em voz, 1h da tarde. Depois, das 5 horas até as 10 horas da noite, é um sambinha de mesa, uma coisa bem tranquila, assim, numa boa, o pessoal fica batendo papo e curtindo. Aí depois a música, vamos colocar assim, que mais anima para os jovens, começa às 11 horas da noite, né? E é a hora que normalmente esse público já está indo para casa. Ele já está... É verdade. Você falou de música mais tranquila e tal. Eu acho que a música ao vivo ali e tal, é interessante
para você ouvir de fundo, para você poder bater um papo e tal. Eu sempre fui contrário àquele negócio de som altíssimo, aquela bateria, aquela coisa, porque você não pode conversar com a pessoa que está com você ali. Você acha bom quando eles dão uma parada, graças a Deus que parou. Não é verdade isso? Você se preocupa em orientar nesse sentido? É uma guerra minha lá, né? E eu até chego no bar e parece um chato, né? Porque toda vez que eu entro no boteco, às vezes eu tô saindo da pizza, que é um sonzinho, violãozinho e voz. Você vai no japonês, é som ambiente e tudo. Quando eu chego no boteco, que às vezes tá aquela pauleira, a primeira coisa que eu falo, abaixa esse som, pelo amor de Deus. Então é muito difícil, porque o músico parece que ele está tocando para ele, então ele soca a mão mesmo, ele vai batendo. Ele quer fazer, às vezes, show público, ali, não é bem não é isso, pra show, né? Não é uma show. casa tão pequena, né? Então, agora, por exemplo, eu já estou investindo num novo sistema de som, lá do boteco, que nós vamos fazer um som ambiente, é um som que ele super moderno, que está usando agora, que ele é um som de cima para baixo, entendeu? E que nós vamos ter esse controle lá dentro do bar. Dentro do caixa eu vou ter esse controle por áreas, entendeu? Então estou dividindo o bar em 6 ambientes, que se de repente você estiver lá no fundo comemorando o seu aniversário, com uma turma, o som nosso aqui está um pouquinho alto. Eu vou abaixar, entendeu? Então vou poder eu coordenar o som, e não os músicos coordenarem ali na mesa. É uma boa ideia. Então é um jeito da gente controlar sem... Porque é chato às vezes chegar para eles também, porque às vezes eles estão tocando e a moçada anima e vai empolgando, né? Porque é o que eu falo, às vezes eles falam assim, mas o povo não está ouvindo. Então ele está cantando baixinho, o povo está conversando. Aí ele aumenta um pouquinho, o povo aumenta a voz, né? Ele aumenta mais um pouquinho, o povo aumenta a voz. Então, a hora que vê, tá um brigando com o outro, né? Então, acho que eu só vou ter esse controle a hora que eu tiver na minha mão, que aí eu vou e abaixo. Quem é mais exigente no bar? É homem ou mulher? Os dois, né? Hoje o público está muito exigente, né? E eles costumam rachar a conta? Ou o homem é que... Nada. Tem sempre aqueles figurão antigos ainda, né? Que pagam as contas para as moças e tudo. Mas a maioria hoje não está pagando mais nada, não. Não paga mais nada, não, né? Tudo... Ninguém vai com a namorada e a namorada faz a namorada pagar. Até com a namorada, rapaz? Acontece muito. Hoje parece que ficou um negócio assim mais natural, né? Acontecer isso. Então vai ali, você vê que racha e tudo. Que hoje, às vezes está difícil para todo mundo, né? Apertou um pouquinho, o cara vai e divide. Não, hoje é aniversários que o pessoal pede, vamos abrir uma comanda para cada um vai pagar a sua parte. Mas às vezes tem mulher que paga para homem também, né? Pode acontecer também, né? Tem também, né? Dá de tudo. Mas ainda rola um sistema antigo ainda do pessoal oferecer, né? Pagar a conta, né? E o Lu agora, carnaval, fica por aqui ou vai para o Rio de Janeiro? Então, eu queria ir para o Rio de Janeiro, viu? O carnaval aqui em Franca para muito, né? A cidade trava, né? Uma loucura. As casas nossas funcionam até no domingo, né, no carnaval, e o boteco funciona até na terça-feira. Nós fazemos lá, não é bem um carnaval, né? O Ângelo e a Desirê, eles vão lá tocar, já acho que é o terceiro ou quarto ano consecutivo. Então fazem lá aquele sambinha, aquelas marchinhas, e é bem interessante, porque o pessoal que fica em Franca, inclusive esse público que você comentou, um pessoal... Aí mais adulto, e ele participa muito desse carnaval lá no boteco. Eles adoram, é muito legal. Acho que é a época que tem um diferencial e que é bem agradável. Uma boa pedida, Lu. Foi um prazer enorme, viu? Recebê-lo aqui. Sucesso sempre, cada vez maior. Obrigado. E que novos projetos sejam concretizados aí nesse 2011, viu? Com certeza, em breve vamos ter algumas novidades aí. E deixar o convite para você frequentar e conhecer todas as nossas casas. Já conhece algumas. Certo. Mas deixar o convite aqui para todos para ir lá conhecer a gente. Eu vou agradecendo o carinho da audiência, a atenção de vocês e até a próxima semana com mais uma
entrevista aqui no painel da TV Bem, canal 10 da NET Franca. Painel Valdes Rodrigues. Oferecimento. Ótica Via Prisma. Você merece o melhor.